Mas o assunto que eu quero trazer agora é que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, enviou um ofício neste domingo ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, reiterando que cabe à Comissão de Transparência da Justiça Eleitoral discussões técnicas sobre o processo eleitoral deste ano. Na última semana, o militar havia solicitado ao ministro uma audiência entre técnicos das Forças Armadas e da Justiça Eleitoral para discutir sugestões sobre o sistema de votação brasileiro. Esta é uma apuração do Gustavo Uribe, junto com a Gabriela Coelho, e o Uribe está aqui hoje para contar, então, e falar um pouco sobre essa insistência desse grupo em abordar, de fato, integrantes da Justiça Eleitoral. Né, Gustavo? Bem-vindo mais uma vez. Sim, foi uma maneira educada de Edson Fachin recusar o encontro entre as Forças Armadas com a Justiça Eleitoral, que era um encontro apenas entre os dois grupos. Sim. Houve o pedido de Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, para que houvesse esse encontro para discutir detalhes das urnas eletrônicas e algumas recomendações às Forças Armadas. Edson Fachin, numa resposta educada, disse que o local para esse tipo de discussão é a Comissão de Transparência Eleitoral, que tem uma reunião amanhã às 15h. Weber Portela, que é o general que foi incumbido das Forças Armadas para participar desse processo, já tinha confirmado presença na reunião. Então, de uma certa forma, Edson Fachin diz: o cenário local para discussões é o Comitê de Transparência Eleitoral e o general Weber Portela está convidado para essa reunião. O que tem alegado a Justiça Eleitoral? Que boa parte das recomendações das Forças Armadas foram acolhidas. De um total de 32 recomendações acolhidas, 1/3 foram das Forças Armadas. Uma delas, o aumento das urnas para o teste de integridade. Explicando para quem está nos assistindo, o teste de integridade, ele é feito no dia da eleição. É feita uma votação nas urnas e em papel. E aí checa-se se o resultado é o mesmo. Antes eram cerca de 100 urnas. Para as eleições deste ano, devem ser 240, ou seja, já houve um aumento. E aí o que respondeu também a Justiça Eleitoral? Que 5 dessas sugestões serão adotadas nas próximas eleições, porque não há tempo hábil. Uma delas é o teste de segurança pública, que é quando hackers da Justiça Eleitoral tentam entrar nas urnas eletrônicas. Foram feitos 2 testes, em novembro e em maio. Inclusive, em maio, as Forças Armadas não mandaram representante para acompanhar esse teste. O que queriam as Forças Armadas? Que você fizesse mais testes desse tipo. E uma sugestão foi recusada, que é a publicação das ausências e também dos óbitos daqueles eleitores durante as eleições. E foi recusado porque você divulgar esses dados pode ir contra a Lei de Proteção de Dados. Então aí a Justiça Eleitoral estaria indo contra o Código Penal que está vigente ainda no país. Agora, Uribe, a gente está acompanhando essa queda de braço que parece que não tem fim, mas a gente já pode falar em recuo, principalmente do ministro da Defesa? Pode falar de um passinho para o lado do ministro da Defesa, Ju. Porque o que aconteceu? Aconteceu que Paulo Sérgio Nogueira disse que as Forças Armadas estavam sendo desprestigiadas no processo. Então, Edson Fachin mandou um ofício dizendo: podemos conversar, estamos abertos ao diálogo. E aí ele pediu este encontro reservado entre os dois grupos, Forças Armadas e Justiça Eleitoral. E aí Fachin respondeu que não, que na verdade tem que ser um encontro com todos na Comissão de Transparência. Paulo Sérgio Nogueira foi bastante cobrado por alguns generais do alto comando das Forças Armadas. Há uma avaliação de que ele politizou um assunto que seria técnico. E lembram que Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, em nenhum momento pediu informações ou criou um embate direto com a Justiça Eleitoral. Houve um episódio que ele falou do voto impresso auditável, causou uma crise e logo na sequência ele conversou com líderes partidários para explicar a posição dele. Então houve uma crítica de Paulo Sérgio Nogueira, que tinha uma posição muito diferente da do presidente Jair Bolsonaro na questão da pandemia do coronavírus. Ele era o chefe do Exército, ele defendeu, por exemplo, a utilização de máscaras na caserna e mesmo a vacinação. Mas quando ele ocupou o cargo de ministro da Defesa, ele deu essa guinada política e ela não tem sido muito bem vista por boa parte do Exército brasileiro.